Bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Muito bom ver uns rostos conhecidos, né? Sempre bom. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Assim como a Nicole disse, é engraçado que ela trouxe um versículo, né, que a gente vai estar estudando a palavra, né? O contexto agora de tudo isso. Convido vocês a permanecer com a Bíblia aberta em Mateus, capítulo 3. A gente vai estar estudando ali. Vamos estar estudando do 1 ao 12. E que Deus nos abençoe. Eu preciso de água. Obrigado. A mensagem de hoje é típica para todos nós. Para alguns, talvez um pouco difícil de aceitar. Talvez tem muitas coisas para deixar, muitas coisas para largar. Mas o chamado para o cristianismo, o chamado para seguir Jesus é esse. A gente tem que se arrepender. Primeiro passo, a gente se arrepende, a gente confessa os nossos pecados e a gente se batiza. Pós-batismo, a gente tem que buscar o batismo do Espírito, que é o principal para nós como cristãos. Ser cheios do Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue tomar decisões certas. A gente não consegue fazer o que o Senhor nos pede, que é obedecer a sua palavra. Então, principalmente quando você vê uma pessoa que está sempre errando o alvo, sempre errando aquilo que era para acertar perante as Escrituras, é que ela ainda não é batizada pelo Espírito Santo. Uma vez que você é batizado pelo Espírito Santo, a velha criatura já não existe mais. A velha criatura deixou de existir. Eis que a nova surgiu. Eis que tudo se fez novo. Esse é o mais importante para nos lembrar. E é somente através do Espírito Santo de Deus que a gente vive isso. O temor a Deus, a obediência a Cristo Jesus e os seus ensinamentos. E o mais importante, que se a gente erra, o Espírito Santo está ali para nos consolar, para nos constranger e principalmente para nos exortar perante as Escrituras, que a gente errou e a gente tem que redimir e voltar atrás. Então, por isso que é importante a gente saber que tudo se inicia, tudo se passa por aqui, por arrependimento. Pelo arrependimento. Charles Spurgeon dizia, que é um cara que eu acho que muitos aqui conhecem, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, teve uma conversão nítida de Cristo Jesus na vida dele, de Deus, que na Inglaterra, numa cidadezinha, eu não lembro o nome, porque é um nome difícil na Inglaterra, mas essa cidade estava nevando muito, estava tendo uma tempestade de neve, e ali tinha muita neve na cidade e o pastor não conseguiu chegar até a igreja. Então o zelador, que tinha a chave, ele foi e falou, estava chegando o horário do culto, chegando o horário de começar o culto, falou, eu tenho que ir, está muita neve, mas tem que ir, eu tenho que chegar à igreja, porque eu estou com a chave, eu tenho que abrir a igreja. E se eu não abrir, os irmãos vão estar lá esperando, como é que a gente vai fazer? Como é que vai acontecer? Então foi onde... Juan, solita? Profunda? Ah. Ok, tá tudo bem. E aí, ele tinha que chegar até lá, e ele chegou, mesmo naquela neve, mesmo naquela tempestade que havia ali, ele conseguiu chegar, e tinha poucos irmãos, mas o pastor não chegava. E foi dando o horário do culto, foi dando a hora de começar o culto, e o pastor não chegava. E alguém tinha que pegar a palavra. Alguém tinha que ministrar. Mesmo não tendo um pastor, alguém tinha que entregar a palavra de Deus. É isso que eu sempre digo a todos aqui. A gente que está aqui, a gente é o mensageiro. A mensagem de Deus vai chegar para todos, através de mim ou através de vocês, por qualquer pessoa. Deus usa qualquer pessoa. A mensagem dele tem que chegar. Então o zelador foi lá e abriu a Bíblia, em Isaías, e começou a pregar. E olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Olhem para a cruz. Olhem para a cruz. E Charles Spurgeon, que estava passando por ali, viu aquela igreja, estava uma neve gigantesca, uma tempestade, e ele entrou. Por acidente ou por obra divina, que a gente sabe que foi Deus que levou ele até ali. Então, ele escutando aquela mensagem, e o zelador olhava justamente o olho dele e falava, olhem para a cruz. Olhem para Cristo. E aquilo tocou ele de uma forma que a gente se vê ele se convertendo nitidamente o caminho que a gente segue hoje em dia. Então, bastou uma pessoa, não foi um pastor,
não foi uma pessoa que conhecia as Escrituras, não foi uma pessoa que fez teologia, não foi uma pessoa que passou vários anos da sua vida estudando a Bíblia, mas foi um zelador que conhecia um capítulo e um versículo da Bíblia e leu e pregou. A mensagem, ela pode ser bem feita, a mensagem pode ter vários versículos, mas se não tiver a presença de Cristo, se não tiver o Espírito Santo, não há conversão. Não há conversão. Tudo é através dele e para ele. Tudo é para ele. Nada é para nós. E Charles Spurgeon, ele escreveu algo que eu anotei aqui, algo que eu carrego, que ele diz: a pregação que não confronta o pecado não é a pregação do Evangelho. Pregue Cristo, sempre e apenas Cristo. Nunca tente encobrir o Evangelho com decorações humanas. Deixe-o cortar como uma espada afiada. Hoje em dia a gente vê diversas igrejas, infelizmente, diversos pastores, diversos líderes, onde a pregação já não é o foco de Jesus, e se bênçãos aqui, bênçãos, tesouros, riquezas, mansões, tudo isso. Eu vi uma vez um pastor dizer que Jesus tinha uma mansão na praia. Que ele leu a passagem e disse que Jesus tinha uma mansão na praia. Tirou completamente do contexto. Mas se a gente que está aqui, se a gente que frequenta uma igreja, se a gente que é membro de igreja, não conhecemos a Bíblia, seremos enganados por essas pessoas. Oséias já dizia que o meu povo perece por falta de conhecimento. E isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. O povo está perecendo, o povo está indo por um caminho errado. Às vezes não querendo, mas indo por quê? Por falta de conhecimento. E como que a gente conhece? Lendo, buscando, entendendo, pedindo ao Espírito Santo que nos conceda a sabedoria e o entendimento para compreender as Escrituras Sagradas. Comigo aconteceu e com vocês também, e com muitos outros vão acontecer. Infelizmente, a gente vive num mundo caído, mas a gente tem que ser a luz e o sal do mundo. A gente tem que ser a diferença do mundo. A gente tem que pregar a pregação do Evangelho, não porque a gente acha melhor, não porque talvez vai ser melhor para o irmão, não porque talvez é melhor para mim, mas porque Cristo nos ordenou isso. Pregue a palavra, pregue a verdade, doe a quem doer, faça mal a quem fazer. O importante é a pessoa se lembrar, se arrepender e lembrar que o caminho que ela está percorrendo é o caminho torto, é o caminho errado, cujo qual o Senhor virá para separar o joio do trigo. Não cabe a mim falar sobre quem será salvo, sobre salvação. Salvação é departamento de Deus, amém? Aleluia. Não é meu departamento. Meu departamento é pregar as Escrituras, mostrando para vocês qual o caminho que Cristo nos disse para seguir segundo as Escrituras. Para quem segue alguns caminhos, a Bíblia tem falando para onde vai, mas quem vai julgar, quem vai salvar é Cristo. Eu só estou aqui para exortar e pregar a palavra. E hoje eu sei que a mensagem para alguns talvez seja forte, porque para mim foi, quando o Espírito Santo me entregou essa mensagem. Não é uma mensagem fácil de se escutar nos dias de hoje, e raro de se ouvir nos dias de hoje. Mas a verdade é que Cristo é que comanda a nossa vida, é o Espírito Santo que administra a nossa vida. Então a gente tem que obedecer e seguir as Escrituras. E a gente estará fazendo isso aqui hoje. Outro que muitos conhecem, que é mais ou menos quase da nossa época, não da minha, mas alguns vão conhecer, que é o Billy Graham. Billy Graham tem uma história sobre a secretária ou assistente dele. Billy Graham, que diz, a assistente ou a secretária dele dizia a ele, toda vez que ele descia do púlpito, algo como: não foi você, Billy, foi o Espírito Santo. Isso é para fortalecer nós, para acabar com o nosso orgulho, com o nosso ego, para saber que não é você que prega bem, não é você que ministra a palavra bem, é o Espírito Santo através de você. Isso é o que temos que lembrar. Não é nós, e sim Deus, através de nós, e para Ele, e por Ele. Então vamos dar início agora, está lendo do Mateus capítulo 3,
do versículo 1 ao 12. Essa passagem tem em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, em Lucas, Marcos e João. E Lucas também está no capítulo 3, do 1 ao 18. E Marcos está no capítulo 1, do 1 ao 8. E em João está do 1, 19 ao 21. Mas a gente vai estar lendo em Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Amém, Deus. Te entregamos, meu Pai, mais um dia, mais esse momento, meu Pai, a ministração de hoje. Faça a presença, Espírito Santo. Nos mostre a verdade através da sua palavra. Estamos aqui para te honrar, te louvar e te exaltar. Por somente Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Santo, santo és Teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Então, como a gente viu em Mateus, eu dividi aqui, a gente vai estar vendo do versículo 1 ao 4. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. E a gente vê que João usava roupa feita de pelo de camelo, um cinto de couro ao redor da cintura, e o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestres. Qual é o ponto principal que a gente tem que entender? Existia os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Estávamos ali. E algo muito interessante: por que Deus levou João Batista ao deserto? Por que o deserto? Por meio que a gente vê do profeta Isaías, que clamava. O profeta Isaías já tinha dito que a voz que clama no deserto, ela viria. Deus falaria através de uma voz que clamaria no deserto. E essa voz era através de João Batista. Mas se a gente for ver em Lucas, capítulo 3, versículo 2, a gente vê que existiam Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então a gente vê que tinha ali os Anás e Caifás, que eram os sacerdotes. E se a gente parar para pensar, a gente pergunta: mas como assim a palavra veio para João Batista? Mas existiam os judeus, os de dentro já existiam. Não tinham os sacerdotes? Eles não eram dedicados a Deus? Não trabalhavam para Deus? Não faziam para Deus? E a gente se pega perguntando, né? Mas como assim Anás e Caifás que eram, e Deus veio falar através de João Batista no deserto? E o sumo sacerdote
em hebraico, que é Cohen Gadol, era o maior líder religioso de Israel no sistema levítico. A gente vê quando é dito as leis, né? Quando foi passado por mão de Moisés, que é Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote da época. Então ele era o único, o sacerdote, o sumo sacerdote era o único autorizado a entrar no Santo dos Santos, né, no tabernáculo, uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer intercessão pelos pecados do povo. E como funcionava essa questão do sumo sacerdote? Quanto tempo ele devia ser sumo sacerdote? Tinha uma época para acabar, porque ali havia dois. E se a gente for ver no Antigo Testamento, desde o início, sempre houve um sumo sacerdote. Nunca houve dois. Então por que agora existem dois? Anás e Caifás. A gente vê lá em Números 35, versículo 25. Capítulo 35, versículo 25. Como que funcionava essa questão do sacerdote? O que Deus tinha dito? O que Deus deixou para nós? A comunidade protegerá o acusado do assassinato do vingador do sangue da vítima e o enviará de volta à cidade, de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Então a gente vê que Deus tinha dito, até quando que era? Até a morte. O sumo sacerdote, quando ele era ungido pelo Senhor, pelo óleo santo, ele ia cumprir a sua função até a morte. Até depois vir, que a gente vê depois que é os filhos, né, de Arão, que tem que vir da linhagem levítica. A gente vê sobre isso. E o que aconteceu então na época de João Batista? Qual foi o ponto onde isso mudou? Por que ali existiam dois? O que aconteceu? Então a gente vê que na época romana, a questão ali, o cargo que era vitalício, né, como deveria ser, porque era assim que foi instituído por Deus, passou a ser controlado politicamente, como vendo Anás e Caifás, que era de família. Então eles usurparam o sumo sacerdote, eles usurparam o que Deus tinha dito. Eles já faziam isso não porque eram de Deus, não porque eles eram servos do Senhor, mas politicamente, que é poder. Quando você é líder, você tem poder. Você tem poder por isso, para fazer isso. Então foi isso que aconteceu ali. Eles eram poderosos, tinham poder para falar com o povo, para fazer o que bem entendesse. Então isso eles fizeram, usurparam o que era divino. E como foi o anúncio sobre João para os pais dele? Juan, abre para mim Lucas 1, do 13 ao 15. Como que chegou a notícia até os pais de João Batista? O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então a gente vê que João, antes de nascer, no ventre da sua mãe, já era cheio do Espírito Santo. A gente vê no Antigo Testamento que eram só alguns que tinham o Espírito Santo, só quem Deus colocava mesmo, só os escolhidos de Deus. Não é igual hoje, onde a gente tem acesso, a gente pode ser cheio do Espírito Santo. A gente pode buscar através de Cristo Jesus o batismo do Espírito Santo. Naquela época eram poucos, normalmente os sumos sacerdotes, normalmente os profetas de Deus, o rei que a gente vê, o rei Davi, cheio do Espírito Santo, pessoa cheia do Espírito Santo. Mas João, desde o nascimento, ele já era cheio do Espírito Santo. E uma pergunta que muitos fazem é se João Batista era nazireu. Não sei se vocês lembram do voto nazireu, mas um dos votos está lá em Números também, a gente não vai ler porque é muito longo, mas eu marquei aqui. A maioria dos teólogos não acredita que João tenha feito o voto formal de nazireu conforme que está em Números 6, do 1 ao 21. Mas sim que ele viveu como um consagrado semelhante ao nazireu, desde o ventre, por direção divina. Porque a gente vê que o voto, você tinha que fazer o voto. Porque ali quando Deus institui ali através de Moisés, as leis e tudo mais, ali está escrito que a pessoa que fez um voto. Então a pessoa tinha que fazer um voto. É igual a gente fala hoje, não prometam as coisas.
A gente não pode estar prometendo as coisas e depois não cumprir. Porque Deus vai vir sobre você. Ele vai cobrar isso de você. Por isso que a gente tem que ser muito sincero com a palavra. É o que Jesus disse para nós. Que o teu sim seja sim, o que o teu não seja não. Passou disso, vem do maligno. É severo isso. Quando faziam um voto ali, eles tinham que cumprir o voto. Então, mas João Batista, muitos teólogos diziam, tem alguns que acreditam que ele era nazireu, pela questão de não beber bebida fermentada. A gente vê qual que era o alimento de João, era gafanhoto e mel silvestre. As roupas que ele vestia, então muitos acreditam, mas não, ele não fez um voto. Ele foi, através da direção divina de Deus, consagrado para isso. Foi chamado para ser um sumo sacerdote. A gente vê depois Cristo falando, a gente vê Paulo dizendo que João é o último dos profetas. É o último. E algo agora que eu quero falar para vocês, o que é que João pregava? O que João veio ao deserto pregando para todos na época? Como eu disse para vocês, existia Anás e Caifás no templo. Existiam os sacerdotes, os líderes religiosos. Que normalmente naquela época, como eu disse para vocês, estavam pensando só em dinheiro, só nos bens materiais, só na sua vida gananciosa, em busca de riquezas aqui na terra. E João Batista vem e diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino. O reino de Deus está próximo. Mandando todos se arrepender. E os fariseus depois eles vêm até João e vê João batizando. A gente vai ver depois nos próximos versículos. No versículo 5 e 6. Mateus 3, 5 e 6. Obrigado, irmão. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O primeiro passo para todos nós como cristãos é esse: confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros, saber que sem Deus nós não somos nada e a gente já tem um destino reservado para nós. Se a gente anda nas trevas, o nosso destino é nas trevas. Se a gente anda na luz, o nosso destino é na luz. Amém, irmãos? É isso que Deus chamou nós. É isso que Jesus disse para nós. É isso que Jesus ensinou para os seus discípulos e deixou para nós. Andeis na luz. Buscai o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. E ali todos que vinham de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região, vinham até ele. A gente olhando assim o texto, a gente fala: você acha que é uma pessoa que estava ali vivendo, e João Batista falando, gritando: arrependam-se, arrependam-se. A pessoa ia chegar e falar: eu arrependi, estou arrependido aqui, meu pecado é esse, posso descer as águas? Não, tem que ter o trabalhar do Espírito Santo. Tem que ter o trabalhar do Espírito Santo, porque é só Ele que nos mostra que nós somos erros, os erros humanos. Só Ele que nos mostra o caminho torto que a gente está seguindo. É só o Espírito Santo. E ali Deus estava trazendo os seus até João Batista. Deus trazia os seus até ele. E os fariseus vendo isso, vendo que estava ali no deserto, uma voz que clamava. E qual que era a mensagem dessa voz? A mensagem era: busqueis riqueza, sejam prósperos, sejam ricos, juntem dinheiro, juntem tesouros, busquem uma casa, construir uma casa melhor, buscais um carro do ano, um carro de 100 mil, você que ganha pouco, não tem dinheiro, busca um carro maravilhoso, grande, luxuoso. Não, a voz era arrependimento. Era voltar para o caminho, voltar para a essência, voltar para onde tinha que ser. Esse era o caminho. E os fariseus chegou até ele, viu ali, e algo interessante. Eles vieram ali, mas não porque eles queriam ser batizados. Eles não viram ali e viram as pessoas sendo arrependidas, confessando os pecados, entrando ali na imersão das águas e falando: essa mensagem é para mim. Essa mensagem aí é o que eu estou vivendo assim mesmo. Deus está falando através desse cara. Deus fala através dele, eu sinto que Deus está falando. Não, eles estavam corrompidos. Ontem a gente recebeu um casal em casa e eu comentei isso com ele. Eu falei para ele: sabe o que é mais difícil que a gente vê no mundo de hoje?
é essa questão do dinheiro. O dinheiro corrompe a gente se a gente não guarda nossos corações. Ele nos corrompe. Porque Jesus chama o dinheiro de um senhor. Jesus chama o dinheiro de um senhor. Então a gente vê quão grave é a pessoa se a gente não guardar o nosso coração, não guardar a nossa mente em Cristo Jesus. A gente é corrompido por isso, pelo dinheiro. E a gente sai do caminho, a gente perde. E a gente se entrega a isso. E os fariseus foi assim. Com eles aconteceu isso. Poder, glória, dinheiro, fama. Isso é o que aconteceu. Esqueceram de quem era, que devia ser lembrado todo o tempo. De quem eles foram chamados para falar e viver. De Deus. E não ligavam mais para isso. O arrependimento, para quem muitos se perguntam, é uma mudança de mente e coração. Uma mudança de vida. A gente tem a palavra em grego, que a principal muitos conhecem, metanoia. Para quem não conhece, significa metanoia em grego. E arrependimento significa mudar a mente. Mas o sentido vai muito além disso. Volta-se você voltar para Deus. Ser uma nova criatura. Um novo ser. Aquilo que você era, você já não é mais. Aquilo que você foi, você não faz mais. Aquilo que você fez, você não faz, não pratica. É esse o significado do arrependimento. Uma pessoa, quando ela está realmente arrependida, ela não vai fazer aquilo de novo. Quem é que lembra que eu acho que eu preguei que foi domingo passado? Eu não lembro sobre a adúltera. Foi, né? Foi domingo passado. Quem não lembra que Jesus disse a ela? Quando ela pecou, cometeu, levaram até Jesus ali a adúltera. Jesus disse o que a ela? Vai e não peques mais. É esse o significado de uma pessoa arrependida. Não vai fazer de novo. Não vai viver aquilo. Sabendo que Deus não gosta, sabendo que Deus não ama. Você vai santificar a Deus. Vai destruir a sua carne, vai buscar o Espírito Santo. Vai tirar essa questão da carne, os desejos da carne, os desejos pecaminosos que a gente carrega dentro de nós. E todos nós carregamos alguns desejos pecaminosos. Mas a gente tem que se desviar disso. Paulo diz, fuja. Fuja do pecado, da imoralidade, fuja. E é o que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar a santidade. Sem a qual ninguém verá Deus. Sem a qual ninguém verá Deus. Então o arrependimento é isso. As pessoas que chegavam ali e batizavam através de João Batista, batido nas águas, eles confessavam os pecados. Foi isso desde os tempos primórdios. A gente vê as igrejas, eu não gosto muito de falar, mas a igreja católica é assim também. Você confessa o pecado até hoje. O padre ali no confessionário, não sei se vocês conhecem, mas tem um confessionário onde você confessa os pecados. Parece um sumo sacerdote, né? A gente tem Jesus, glória a Deus por isso. Mas é esse o tema, é esse o contexto. O arrependimento é isso. É você se arrepender e não fazer mais. Não existe arrependimento onde você continua a mesma prática. Você não nasceu de novo. Você não entendeu nada sobre o que Jesus passou, sobre o que João Batista pregou, sobre o que nossos irmãos falaram. Quantas vezes eu já fui um cara mentiroso. Já contei pra vocês, eu parecia um ator de Hollywood na mentira. Acreditava na minha mentira. Falava pra minha esposa, tô arrependido, chorava. Minha esposa ficava comovida, porque não é um homem chorando, né? Hoje em dia não, você já sabe que eu choro muito. Mas antes eu não chorava não, viu? Então ela achava que eu estava ali e eu fingia, arrependimento fingido era meu. Só que o mais importante tem que entender, não se trata de mim, não se trata da minha esposa, se trata de Deus. No final da nossa vida, quem você vai contar? Você vai prestar conta, não é comigo, não é com o irmão aqui que está aqui do seu lado, é com Deus. É Ele, você vai estar diante dele e você vai contar a sua história. Ele sabe a sua história, mas Ele vai te perguntar porque Ele faz questão de você contar a sua história. E o que você vai dizer a Ele? Vai chorar? Ele vai olhar na sua cara e vai falar o quê? Responsabilidade. Eu te conheço. Eu te conheço. Desde o ventre da sua mãe eu te conheço. Não adianta fingir para mim. É isso que Deus vai falar para nós. Por isso que a gente tem que buscar a santificação.
uma nova criatura. O batismo do Espírito Santo é isso, um novo ser, uma nova criatura. Metanoia, gente, metanoia, arrependimento. É esse o tema. Viver uma vida diferente, parar de desculpas. Até quando a gente vai ficar vivendo um circo na nossa vida? Parecendo que a gente é um palhaço, para todo mundo dar risada, os que estão fora. Vê o irmão que está na igreja, vem na igreja, se diz cristão, mas parece um palhaço perante aos olhos do povo. É isso que a gente parece às vezes. Animador de festa do mundo. A gente foi chamado para ser luz, gente. Foi chamado para ser o sal da terra, para temperar as pessoas, para trazer as pessoas a Cristo. O nosso mandamento para todos é o ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. Como que você vai fazer isso? Como que você vai ir pregar o evangelho e fazer discípulo? Discípulo seu ou de Cristo? Se você não é o discípulo de Cristo, a gente tem que viver a verdade da Bíblia, a verdade da palavra. A verdade da palavra é: santifica, sejam santos como Jesus foi, sigam o caminho de Cristo, não façam exemplos na Bíblia. Algo que a gente tem para seguir exemplo só existe um: Cristo Jesus. Se você escuta o irmão, alguém falando: tem um exemplo da sua vida, igual Davi, porque Davi fez isso. Igual Sansão, porque Sansão foi assim. Igual Acabe, porque Acabe foi assim. Repreenda. Não existe exemplos assim. O nosso exemplo para ser seguido é Cristo e somente Ele. Passou disso, heresia, está repreendido. Não existe exemplos que os outros dão. É bíblico, mas é errado. Você parece Davi no que? Na glória ou no adultério? No adultério. Está repreendido, irmão. Está repreendido, longe de mim. Longe de mim isso. Parece com Sansão, porque brincava com o pecado. Está repreendido também. Nosso exemplo é Cristo, irmãos. Temos que olhar para a cruz. Vários louvores que a gente louva e exalta a Deus é olhar para a cruz. Olhem para a cruz. Olhem para quem morreu por cada um aqui. Olhem para quem morreu. Cristo Jesus. Por todos nós. Pela humanidade. É Ele o nosso exemplo. E é Ele quem João vai dizer depois. No versículo 7 até o 10. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem os avisou para fugirem da ira vindoura? Produzam frutos que mostrem arrependimento. E não pensem que podem dizer: Abraão é nosso pai, porque eu afirmo a vocês que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Como eu disse a vocês, eles não estavam interessados em ser batizados, eles não estavam interessados no arrependimento, eles não estavam interessados em Cristo. E a gente sabe isso depois, lendo o Novo Testamento. O interesse deles era outro: poder, fama. E o que João Batista pregava ia contra o que eles diziam, ia contra os ensinamentos deles. A gente vê Jesus falando sobre isso para eles. Vocês não entram no reino e não deixam que as pessoas entrem. Isso foi a palavra para os fariseus. Que além deles não entrar, eles ainda seguravam os outros com a mentira. Bom, põe para mim João 1, versículo 19 ao 21. Obrigado. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Não sou, disse. É o profeta? Não, respondeu. Então a gente vê que as perguntas que eles vinham fazer não era sobre Deus está fazendo aqui o movimento, Deus está presente através de João, mas não, eles vieram com perguntas para ele: quem é você? Você é Cristo? Você é Elias? Você é profeta? Você fala por quem?
Mas os fariseus ali viam que muitas pessoas confiavam em João, na palavra que João estava ministrando, porque era o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito Santo ministra, a palavra nos preenche, a palavra nos exorta às vezes, que é importante. E a gente se dá conta do caminho que a gente está seguindo, que é o importante. Mas eles ali não queriam saber disso. Tanto que João Batista, quando viu eles, sabia o motivo que eles vinham ali. O Espírito Santo já tinha falado para João Batista. Ele viu eles vindo ali, já sabia. João Batista olha para ele e fala o que para eles? Raça de víboras, serpentes. Chama eles de raça de víboras. Hoje em dia você chega em alguém e fala: irmão, você está errado. Isso aí que você está vivendo aí não é certo perante a Escritura. Religiosidade. Religioso esse cara aí. Irmão, isso aí que você fez aí não é certo perante as Escrituras. Religiosidade. João Batista chamou de raça de víboras. E avisou eles ainda. Estão achando que vocês vão fugir da ira vindoura? Estão achando que você vai fugir do juízo de Deus? Por isso que eu disse aqui, a gente vai prestar contas para Deus. Coloque isso no coração de vocês, na mente de vocês. A conta de tudo que a gente está vivendo aqui, que a gente está falando, que a gente está tentando viver, vai ser contada para Cristo Jesus. E quando a gente chegar lá, quando a gente estiver lá, Ele saberá da nossa vida. Ele nos conhece. Então não adianta você tentar inventar: ah, mas foi um erro de percurso. Ah, eu vivi durante um tempo. Ah, eu ainda vivo. Ah, não sei o que. Ele sabe do seu coração. Ele conhece a sua mente. Ele conhece tudo sobre a nossa vida. Aí muitos dizem, né? Mas a graça é maior que tudo. Hoje em dia muitos vivem a hipergraça, onde tudo se pode e depois só basta eu confessar Jesus arrependido. A graça me prende. Arrependi. A graça me prende. A graça é maravilhosa. Mas respeite. Vivam conforme as Escrituras. Vivam conforme o que está escrito. Jesus não deixou escrito para nós: você pode viver uma vida errônea, vida conforme for. Basta se arrepender e está tudo certo. A Bíblia nos explica sobre isso. Perdoa o tempo da ignorância. Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você conhece, não tem mais brincadeira. Por isso que Paulo deixou claro, é algo que eu venho falando muito comigo sobre isso, que está em Hebreus, que é uma vez que você foi iluminado, uma vez que você foi preenchido pelo Espírito Santo, e você erra e peca e continua no pecado, é um apóstata. É isso que o Paulo diz ali. É isso que eu tento ver comigo e tento me falar para mim. Será mesmo? Será que não tem mais como voltar? Será que a pessoa não volta? E por que a gente fala sobre isso? Por que você acha que não tem como? Porque você não consegue ver o fruto na vida mais da pessoa. A pessoa pode fingir, irmão, mas o Espírito Santo nos mostra. Por isso que eu estou dizendo a vocês, não adianta tentar viver uma vida de mentira. O Espírito Santo nos mostra. Pelos frutos. Através do fruto. Não adianta eu vir aqui falar para vocês a verdade. É isso que eu falo sempre para mim mesmo, na minha casa, para minha esposa. Do que adianta eu vir aqui pregar a verdade para vocês se eu não a vivo? Que tristeza seria eu falar para vocês ir para o céu e eu ir para o inferno. Que tristeza para mim. Aconselhar vocês pelo caminho que estão seguindo e eu não seguir. Já pensou? É como um treinador que treina uma equipe para perder. Horrível. Horrível e cruel. Por isso que a gente tem que buscar ser santos perante a Deus. Buscar a santificação. A gente erra, a gente cai, a gente tropeça. Mas voltemos a Cristo. Não vivam na lama, irmãos. Não vivam na lama. Fuja da imoralidade sexual. Fuja da aparência do mal. Deus é misericordioso. Com certeza. A gente vê a misericórdia dele em toda a Bíblia. A graça nos basta. Assim como está escrito em Efésios 2, 8, 9. Pela graça vocês são salvos. Não depende de obras, mas de Cristo. Mas a Bíblia também nos diz
como devemos seguir. E se a gente não segue, a Bíblia também diz para onde vão. E a gente vai ver isso. Depois, no versículo 11 e 12, João continua dizendo: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo 12, a gente tem a continuação: a paz está em sua mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Fogo aqui é julgamento, purificação. Eu sei que tem muitas igrejas, algumas igrejas, não muitas, né, que acreditam que você é batizado por existe três batismos: Espírito das águas, batismo do Espírito Santo e batismo do fogo. Aqui a gente já corta o batismo do fogo, porque eles vêm daqui, eles tiram daqui que você é batizado pelo Espírito, pelo fogo, Espírito do fogo, batismo do fogo. Isso eu não encontro isso na Bíblia, porque quando a gente continua lendo, eles vêm até aqui, ó. Por isso que eu falo, termina o texto. O texto tem um versículo depois. A Bíblia foi dividida para nós por capítulos e versículos, mas não era assim. Era um livro inteiro, do início ao fim, escrito. Sem versículos, sem capítulos. A gente que tira isso, a gente que fez para facilitar a leitura, né, irmãos? Então também ia ser complicado, né? Você ia falar, eu vou ter que parar aqui e ter que marcar mesmo. Então, a gente vê que João Batista diz: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o pessoal para aqui. Então você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. E depois você vai batizar com o Espírito Santo, você vai batizar com fogo. Como você vai batizar com fogo? Oração em línguas. E bero. Esse é o batismo do fogo para muitos. Puxa, não existe, gente. Não existe. Não vê isso, gente. Busquem o batismo do Espírito. Batismo de fogo, purificação, julgamento, ira de Deus. Que a gente vê no 12. A paz está em sua mão e ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Jesus vem para buscar a igreja, vem para buscar os seus. Mas ele vem para separar os seus do mundo. Ele vai levar os seus e muitos ficarão. E esses muitos que ficarão, felizmente, estará no inferno, e depois do inferno será jogado no lago de fogo, que nunca se apaga. Isso é o que as Escrituras nos traz. É isso que as Escrituras nos traz. Não existe essa questão de você, fogo, batismo de fogo. Você pode ser cheio, mas do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. É o que a palavra nos diz. Os discípulos nos disseram isso. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Não fogo. Fogo é purificação. Às vezes purificação divina, às vezes julgamento. Tem esses dois lados. Mas buscais o Espírito Santo. Sempre o batismo do Espírito Santo. Em Mateus 11, do versículo 7 ao 15, a gente vê quem que era João Batista, segundo Cristo Jesus. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? O homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Em verdade lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então a gente vê aqui a confirmação que João Batista é o último profeta, é o maior, conhecido por Cristo como Elias. Ele foi o Elias enviado para trazer, para fazer, para mostrar o caminho, para endireitar o caminho e mostrar o caminho, para começar o que Cristo ia começar depois. Ele deu início.
gente vê algo interessante, maravilhoso, essa questão de João Batista, que ele veio preparar o caminho de Cristo. E ele era tão humilde, uma pessoa que vivia mesmo para Cristo. Não queria nada da glória para ele. Nada, nada, nada. Que ele vê e ele fala, eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. Nem de levar as sandálias. Quando Cristo vem e pede para João Batista batizar ele, João Batista fala, eu que tenho que ser batizado. Eu que tenho que ser batizado por você. E a gente vê que João Batista, cheio do Espírito Santo, sabia que ali estava escolhido Deus encarnado na frente dele. Imagina que felicidade. Você vê Jesus na tua frente. Imagina a alegria. Saber que você está vivendo para Cristo, vivendo o chamado que Deus deu na sua vida. O chamado de Deus, que Deus deu para cada um que é presente. A gente está vivendo. A gente sente a presença do Espírito Santo. A gente é constrangido pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E ali João estava diante de Deus. E Jesus diz a ele, tem que ser assim para que se cumpra o que está escrito. Então João Batista batizou Deus, batizou Jesus, Deus. Deus depois fala, Jesus fala para todos que João Batista era Elias, o maior entre os nascidos de mulheres. Mas Jesus deixa algo interessante para a gente. Que o menor será o maior no reino. Essa é a questão da humildade. Temos que ser humildes de coração, como Cristo foi. Por isso que eu digo a vocês, digo a todos que estão aqui presentes, siga o exemplo de Jesus. Ele é nosso exemplo perfeito. Não existe outro exemplo melhor que Cristo. Não existe. Cristo era humilde, veio de uma família humilde, era Deus, era Deus. João Batista foi humilde também, buscou fazer o que era certo. Muitos aqui sabem, mas por que João Batista morreu? Por que ele foi decapitado? Por falar mentira? Por não querer puxar saco do rei? Por não querer bajular? Não, simplesmente por falar a verdade. Simplesmente por falar o que Deus diz para nós fazer. Que é a verdade acima de todas as coisas. João Batista perdeu a cabeça por isso, por dizer a verdade. A gente olha para a vida de João Batista, a gente olha para ele, a gente fala, nossa, que triste. Que nada, irmãos. Glória a Deus. Cumpriu o seu chamado. Cumpriu o que Deus chamou ele. Cumpriu a verdade. Viveu uma vida de verdade. Honrou a Deus. Honrou o nome de Cristo. Era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou ele para isso. Que às vezes a gente não tem essa capacidade. Nem dizer a verdade. A gente enrola. Não sei. As mesmas sabem. A gente não quer ser sincero. Porque causa conflito, causa intriga. Hoje em dia. Não são todos que aceitam. Mas a gente tem que olhar para trás e lembrar que é desde o tempo dos primórdios. Ninguém aceitava. Ninguém aceitava a verdade. Quantos profetas foram mortos na época de Acabe e Jezabel? Onde o servo de Acabe, Obadias, teve que esconder os profetas e levar alimento para eles, porque Jezabel tinha declarado que ia matar todos, ia morrer todos. E Jezabel, algo incrível, que eu já falei aqui para vocês, Jezabel falou que Elias iria morrer. No próximo dia ela ia matar Elias. Elias está vivo até hoje. Até hoje Elias está vivo. Foi levado ao Senhor com vida. Jezabel não cumpriu o que disse. Porque o Senhor guarda os seus. O Senhor guarda quem obedece a Ele. É isso que a gente tem que buscar, obediência a Cristo. E como que a gente vai pedir algo para Deus se a gente não obedece a Ele? Não vive perante o que Ele diz. Aí acontece algo na nossa vida, a primeira coisa é pedir ajuda. Ajuda divina, Senhor, me ajuda. Aí a gente olha e fala, rapaz, você não consegue nem viver um pouquinho de santidade na sua vida? Mas na hora de pedir é o primeiro, né? É só uma criança. Quer. Deus corrige a gente. Então, como eu disse no início, metanoia, arrependam-se, voltem para Cristo, voltem para a Escritura,
A verdade é essa, somente essa. Não existe outra verdade além dessa. Se vocês querem conhecer a verdade, está aqui. Cada um de vocês tem. Leiam ela, vivam com ela. Dediquem a vida de vocês a aprender sobre quem tem que ser aprendido: Cristo Jesus. É essa a verdade na nossa vida, irmãos. É isso que a gente tem que carregar no nosso dia a dia. A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Aqui está tudo que a gente precisa. Viver conforme a obediência de Deus, viver conforme Cristo. A gente vai errar, irmãos. Não estou dizendo aqui que a gente não erra. Muitos de nós vamos errar. Mas o importante é saber que Deus está ali, Cristo está ali, de braços abertos, esperando nós que a gente se arrependa e volte para Ele. E não cometemos mais o mesmo erro. Se a gente comete o mesmo erro que ele perdoou, isso é um arrependimento sincero? Eu contei para vocês que eu era mentiroso. Falava que estava arrependido e voltava a mentir. Vocês acham que eu tinha me arrependido? Claro que não, irmãos. Somente depois que o Espírito Santo preencheu minha vida que eu percebi o imundo que eu era. E o que as Escrituras dizem em João 8,44, acho que é em João 8,44. Foi para mim, mano? João 8,44. Sabia, porque fez parte da minha vida, então isso aí eu decorei. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e quem fazer o que ele deseja, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. O diabo é chamado de pai da mentira. Ele é chamado de muitas coisas, mas aqui pai da mentira. Então eu que era um cara mentiroso, o que vocês acham que eu era? Fico com vergonha não, gente. Filhinho do diabo. É o que eu era. A gente tem que ser sincero. A Escritura diz e basta. Se a Escritura diz é pecado, está errado, está errado. E isso me constrangeu de uma forma que eu fiquei nesse versículo e falei, não sou não. Mas no final eu chorava e falava, sou. Responsabilidade. Eu sou isso. Se eu minto, eu sou igual a ele. Eu sou igual a ele. Então foi onde Deus me constrangeu, especialmente me constrangeu, e dali pra frente eu falei, não vou mentir mais. E não vou dizer pra vocês que o diabo não atenta não, porque atenta, viu? Às vezes tinha umas coisas que tinha que falar a verdade, na minha mente a primeira coisa que vinha era mentir. E eu já repreendido, verdade. Repreendido, verdade, até habituar. Que era um hábito mentir. Então era um hábito que eu fazia durante muito tempo da minha vida, então foi difícil perder o hábito. Por isso que eu falo para todos, comecem com o hábito de ler, comece o hábito de orar, pouco a pouco vai virando um hábito e logo você vai estar fazendo normalmente na sua vida. Entendeu? Vai ser algo simples, a primeira coisa que você vai fazer é isso, você já não vai querer fazer outra coisa. E isso foi assim comigo, ao trabalhar da mentira, foi virando um hábito, falar a verdade. E hoje em dia, graças a Deus, não minto mais. Graças a Deus, não sou mais um filho do diabo, gente. Sou um filho de Deus. E algo interessante, para depois disso que a gente viu de Jesus falando sobre João Batista ser o maior profeta, o último, maior entre nascido de mulher. O que Jesus diz para os fariseus? Algo interessante. Mateus 23, versículo 27. Obrigado, Juan. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Essas foi as palavras de Jesus. Muitos dizem, Jesus é amor, Deus é amor, Jesus é amor, mas Jesus é justo, Deus é justo. Jesus foi severo nas palavras, com a verdade.
chamando eles de sepulcros caiados. São bonitos por fora, porque muitas vezes a gente aparenta isso. A gente fala da boca para fora. Sou cristão, sirvo a Deus, amo Jesus. Mas por dentro vocês é isso, a gente é isso. Por dentro a gente é isso aqui, cheio de ossos de todo tipo de imundícia. E a gente sabe disso. A gente conhece a gente. Por isso que eu digo sempre, eu me conheço. Eu não conheço vocês, conheço o que vocês me demonstram. E eu sei através dos frutos, se vocês estão dando o fruto do Espírito Santo na vida de vocês, que é o mais importante. Então quando a pessoa dá fruto, quando eu vejo o fruto do Espírito Santo, eu falo, essa pessoa é de Deus. E é assim que as pessoas veem a gente. A pessoa vê a gente através das nossas atitudes, não do que a gente fala. Porque para falar, até no Brasil a gente tem uma frase, até papagaio fala. Então, não adianta a gente falar se a gente não vive. A gente tem que viver o que fala. É o que eu disse aqui também. Quão severo é eu falar para vocês sobre isso, sobre o caminho a seguir e não seguir, sobre o reino e não ir. Falar para vocês desviar do inferno e estou com o meu corpo inteiro lá dentro. Fazemos atenção a isso, irmãos. Jesus chamou eles disso, falou que eles estavam imundos por dentro. Por fora bonito, por quê? Quem lembra como as pessoas falavam dos fariseus quando estavam orando? Eles fazem uma oração que eu não consigo. Jejuavam, lembra? Jejuavam fazendo careta de fome, para as pessoas olhar para e ver. E o que Jesus fala, o que Deus fala? Quando estiver jejuando, não demonstra. Você está fazendo para Deus, está glorificando a Deus. Então você tem que ter alegria. Qual o problema hoje em dia da gente? A gente faz para Deus, mas quer demonstrar tristeza. Aí você quer falar para os outros, Deus, solta Deus na tua vida, irmão. Você ficar feliz, ficar cheio. Aí você olha para a pessoa e fica triste. A pessoa está falando de Deus, ela está sem Deus na vida dela. Esquisito isso aí, né? Pessoa estranha. Fala de Deus, tem que ser cheio de Deus para ficar alegre, mas a pessoa é triste, olha para a pessoa parece que é a cara que está sempre chorando. O irmão está de luto, né? Deus conforte. Não, estou não. Jejuando. Orando muito tempo. Minha vida está difícil. O fardo está pesado. Jesus fala o quê, gente? Já é pesado, vinde a mim. Vinde a mim. Porque o meu fardo é leve. Ontem eu comentei sobre isso também com os irmãos em casa. Hoje a gente vive para o ministério pela honra e glória do Senhor. Pela honra e glória do Senhor. Irmão, de todo o coração, até hoje não foi nada pesado. Nada. É uma bênção servir o Senhor. Porque a gente tem onde repousar. Sempre quando a gente está sobrecarregado, quando a gente sente uma tensão, Jesus está ali. Sabe, você vai para aquele momento seu com Ele e você sente o tirar da sua vida, aquele peso, sair, você fica leve. Por isso que o chamado é leve. Se está pesado, está errado, irmão. Se o fardo está pesado, está errado. Jesus não chamou a gente para dar fardo pesado. Jesus chamou a gente para viver na luz, viver na vida dele, seguir os mandamentos dele, seguir os princípios dele, mas seguir conforme a Escritura, seguir alegre, feliz. Entendeu? Tocar as pessoas por isso, por ser alegre. No meio da crise, ser alegre. É aquela música, vou passando pela prova dando glória a Deus. É isso que é a nossa vida. Vai passando dando glória, entendeu? Tá tudo bem. É levante, é inimigo, é eu. Estou com Deus, irmão. Estou com Deus. Isso aí é bem material, isso aí é passageiro, isso aí é a vida, isso aí é o normal, o ciclo da vida, entendeu? O importante é a gente estar com Deus e saber para onde a gente vai. O nosso destino é um, irmãos, o reino, viver com Cristo. É esse o destino nosso. Então a gente foca nisso e segue. E seguimos, buscando olhar para Cristo, buscando Ele. Agora eu vou já partir para a finalização. Vou voltar em Mateus 3:2. A palavra dizia:
arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Como eu disse para vocês, metanoia, mudança de mente, mudança na vida, um novo ser, uma nova criatura. É isso. Quando a gente passa pelo batismo, muitos aqui já passaram, acredito eu, espero eu que todos, mas se não, vai chegar o momento, né? Os pequenos vai chegar o momento, dos pequenos ainda, glória a Deus por isso. Vou afogar você, viu? Tô brincando. Mas é um momento extraordinário nas nossas vidas, que a gente tem recordação, a gente lembra até hoje. O tão bom foi aquele momento, sabe, imergir nas águas, se sentir, agora eu estou em Cristo, fiz o que Ele fez, estou com Ele, agora tem que ser o quê? Uma nova criatura, a mudança na mente. E depois o que a gente vê, como que a gente vai ver isso? Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22 e 23. Como que a gente vê essa mudança na nossa vida? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que a gente busca através do batismo, e através do batismo do Espírito Santo. A gente demonstra os frutos, o fruto. É o fruto com tudo isso junto. Amor, paz, paciência, bondade, fidelidade. Seja fiel, irmãos, fidelidade. Sejam fiel a Cristo, às Escrituras. Percorra o caminho estreito. Não deixe se apartar pelo caminho largo. Sejam fiel a Ele, assim como Ele foi a nós. Nos amou de tal maneira, de uma tal maneira que a gente não merecia. Deu a vida por nós. Ou, algo que eu tenho que dizer, talvez para alguns não faz tanta diferença, mas eu espero que não. Espero realmente que a gente consiga demonstrar os frutos, o fruto do Espírito Santo. Mas se alguns querem continuar na obra da carne, em vossas vidas, em vossos meios, Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente vê aqui desde o início, João Batista veio, chegou e pregou: arrependa, pois o reino está próximo. Arrependa, pois o reino de Deus está próximo. Mas conforme a gente vai lendo as Escrituras, a gente vê aqui, em Gálatas, aquele que continua vivendo isso na sua vida. E eu não espero isso, espero que todo mundo se arrependa. Mas se morrer agora, o texto diz isso. Como eu disse aqui no início, a salvação não é meu departamento. Não é comigo. É Jesus isso. Aí você diante de Deus. É vocês diante de Cristo Jesus. Ele fará a pergunta para vocês: como você tem vivido perante o que eu deixei escrito para você? Você tem obedecido o que está escrito? Aí é você que vai responder. É Ele que vai te julgar, é Ele que vai determinar o caminho de cada um aqui. A palavra diz isso: aqueles que praticam não herdarão. Mas não cabe a mim julgar ninguém. É a palavra que está dizendo. E a gente tem que aceitar e buscar a mudança, que é o mais importante. Que é o mais importante. Algo que eu queria falar para vocês
novamente sobre os fariseus. Para finalizar, não precisa abrir não, vou ler aqui mesmo. Em Mateus 15, versículos 7 e 9, Jesus disse, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Como eu disse para vocês, os fariseus, quando foi lá até João Batista, eles não foram lá porque estavam querendo arrepender. Eles não foram lá buscar o batismo nas águas que João Batista estava pregando. Eles não foram lá porque estavam buscando a metanoia, a mudança na mente. Eles não foram lá porque estavam arrependidos da vida que estavam vivendo. Eles foram lá para ver o que João Batista estava fazendo. Será que ele vai tirar o povo de nós? Será que a gente vai perder domínio? A gente vai perder poder? A gente vai perder a fama? A gente vai perder tudo que a gente construiu? Agora não mudou. Antes Deus comandava. Antes era Deus que dava as regras. Antes era Deus que falava. Era um sumo sacerdote. Mas agora é nós mudamos. Nós fizemos. Agora que não existe templo, não existe mais templo, é nós. Aqui no Sinédrio, entre os saduceus e os sacerdotes. Não tem mais a presença de Deus no templo. Era isso que eu queria dizer, perdão. Não tem mais a presença de Deus no templo, então é nós que comanda. Vamos fazer do nosso jeito. Não fazemos mais como Deus quer. Fazemos do nosso jeito. Como eles fizeram? Exerceram dois da família, Caifás e Anás. Mudaram as regras. O que a gente vê hoje em dia? Algumas igrejas mudando o que é o certo. O que a gente vê? As igrejas inclusivas, onde dizem: ah não, aquilo lá que está dizendo lá na Bíblia é para aquela época, não é para nós não. Aquilo lá que aconteceu lá, Deus é o quê? Que muitos dizem, é o que eu disse para vocês aqui: Deus é amor. Deus é amor, mas temos que viver conforme as Escrituras. Deus deixou claro para nós como temos que viver. Deixou escrito. Está tudo escrito, irmãos. Está tudo escrito. Se a gente não consegue viver conforme as Escrituras, se a gente não consegue obedecer a Deus, não consegue ser fiel a Deus, a gente vai ser fiel a quem? A quem seremos fiéis? Ao nosso cônjuge? Você não obedece nem ao pai, nem quem o criou. Busquemos obedecer às Escrituras, irmãos. Pois assim como Jesus disse para os fariseus: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Por que Jesus falou isso para eles? Ali naquele contexto, o contexto que Jesus respondeu para eles foi o contexto onde os discípulos estavam comendo sem lavar a mão. Os fariseus, os saduceus vieram até Jesus e falou: mas os seus discípulos, os seus seguidores não lavam a mão para comer? Como que a Bíblia dizia, como tivesse escrito, como Deus tivesse ordenado assim. E Jesus respondeu-lhes assim. Jesus falou: mas onde que está isso? Onde que está escrito isso? A gente sabe que é higiênico. É higiênico você lavar a mão para comer, mas isso não está escrito. E eles queriam dizer para Jesus que é errado. Não, né? Está escrito, tem que lavar a mão. Jesus falou: mas o que vocês estão falando? Que viagem é essa? Que viagem é essa aí? E é o que a gente faz hoje em dia. A gente fica viajando com muitas coisas, esquecendo do que realmente importa, que é a palavra de Deus. É o que Deus diz, é o que Deus diz. Que a palavra está escrita ali, é o que está escrito. Não temos que mudar a nossa performance. Ah, porque tem que ser assim, porque eu acho assim. Não tem nada de achar, irmão. Se a Bíblia diz, está dito. É o que é. Cruel, talvez para alguns, mas para nós é bênção. Bênção de Deus. Então, para finalizar, coloquei: hoje também há tempo cheio de tradição, cargos e vaidade, mas Deus ainda levanta voz no deserto que clamam arrependimento, humildade e santidade. A gente tem que entender que ainda Deus hoje em dia levanta. Tem igreja, tem pastores sinceros, tem pastores fiéis às Escrituras.
estão cuidando do rebanho do Senhor como deve ser cuidado, demonstrando o caminho, não o caminho para a riqueza, mas o caminho para a glória, o reino dos céus. Deus ainda levanta a voz. Deus ainda levanta a voz. Deus não fala onde não há palco sem altar. Deus não fala. Não adianta. Ele fala onde há deserto de obediência a Ele. É isso que eu falei para vocês. Não adiantava nada eu não viver aquilo que eu prego e falar aqui para vocês. O Espírito Santo mostraria para vocês. Sepulcro caiado é a palavra. Não adianta falar que vive o que não vive. Sejamos sinceros conosco mesmo. Sejamos obedientes e responsáveis. É o mais importante. E uma frase que eu deixei aqui: o deserto não tinha luxo, mas tinha verdade. O templo tinha ostentação, mas faltava o mais importante: a presença de Deus. Não deixe isso faltar na vida de vocês, irmão. Busquem sempre a presença de Deus na vida de vocês. Busquem sempre o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Passemos para o momento ofertório.